A Lógica do Cisne Negro, edição revista e ampliada. O impacto do altamente improvável. Nassim Nicholas Taleb. Você já se perguntou o quanto realmente controlamos nossas vidas, nosso futuro, nossos investimentos? A verdade é que a maioria de nós vive sob uma ilusão perigosa de previsibilidade. Nassim Nicholas Taleb, com sua obra A Lógica do Cisne Negro, explode essa bolha de conforto, nos forçando a encarar uma realidade incômoda. A história é dominada por eventos que não podemos prever, que têm um impacto gigantesco e que, depois de acontecerem, parecem totalmente óbvios. Imagine só, a invenção da internet, os ataques de 11 de setembro, uma pandemia global. Ninguém os viu chegando com precisão, mas eles mudaram tudo. Estes são os chamados cisnes negros, eventos raros, imprevisíveis, que carregam consigo uma força transformadora imensa. E o mais assustador é que a nossa mente não está preparada para lidar com eles. Se este começo já está fazendo você questionar suas certezas, aperte o botão de curtir e ajude este canal a continuar trazendo resumos que desafiam o status quo. Taleb nos mostra que nossa tendência é superestimar o que já sabemos e ignorar o vasto campo do desconhecido. Usamos a experiência passada para prever o futuro, como se o caminho percorrido fosse o único possível. Mas o futuro não é uma linha reta, amigo. Ele é um campo minado de surpresas que podem redefinir todo o jogo. Um dos pontos cruciais do livro é a distinção entre dois tipos de mundos. Existe o medio cristão, onde as coisas se comportam de forma previsível, com distribuições normais, como a altura das pessoas ou o peso das frutas. Nessas áreas, a média funciona bem. Mas a maioria dos eventos importantes da vida, a ascensão de uma empresa, o sucesso de um livro, os colapsos financeiros, acontecem no extremistão. Aqui, poucos eventos dominam e a média é enganosa, porque um único cisne negro pode distorcer tudo. Pense bem, quantas vezes você ouviu especialistas errarem previsões catastróficas ou mesmo as mais otimistas? E depois do evento, eles sempre têm uma explicação lógica, não é? Isso é a falácia narrativa, a nossa necessidade de criar histórias coerentes para eventos aleatórios, nos dando uma falsa sensação de compreensão. Que pensamento este trecho despertou em você agora sobre o seu próprio planejamento? Compartilhe nos comentários o que você pensa sobre a ideia de que somos programados para ignorar o imprevisível. Essa inclinação humana de criar uma narrativa para tudo, de buscar um sentido mesmo no caos, nos leva ao que Taleb chama de erro de confirmação. Nós tendemos a buscar, interpretar e lembrar informações de uma forma que confirma nossas crenças pré-existentes. Em outras palavras, vemos o que queremos ver e ignoramos o que nos contradiz. Isso é especialmente perigoso quando se trata de cisnes negros, porque eles desestabilizam tudo o que acreditamos saber. E se tudo isso está te provocando a pensar além do óbvio, não se esqueça de deixar o seu like. Essa pequena ação faz uma grande diferença para que o Minuto do Dom continue explorando essas ideias transformadoras. Outro pilar da argumentação de Taleb é o problema da indução, ilustrado de forma brilhante pela história do peru de Bertrand Russell. Imagine um peru que é alimentado todos os dias por seu fazendeiro. A cada amanhecer, a experiência confirma que o fazendeiro é seu benfeitor. A confiança do peru na benevolência do fazendeiro aumenta exponencialmente a cada dia, até que chegue ao dia de ação de graças. Para o peru, aquele dia é um cisne negro, um evento totalmente imprevisível que muda sua realidade de forma drástica e fatal. Essa história não é apenas uma metáfora para perus. É um espelho para a nossa própria fé cega na linearidade e na previsibilidade. Quantas vezes construímos nossas expectativas, carreiras ou investimentos baseados na ideia de que sempre foi assim? O problema da indução nos lembra que a ausência de evidências de um cisne negro não é evidência da ausência. Pelo contrário, quanto mais longo o período de calma, maior pode ser a magnitude do evento inesperado. É por isso que Taleb critica ferozmente a categoria dos especialistas em previsão. Economistas, analistas financeiros, cientistas sociais, muitos deles operam com modelos baseados no mediocristão, tentando prever o futuro em domínios que são intrinsecamente do extremistão. Eles são os perus, que acreditam que a manhã seguinte será sempre igual, porque os dados mostram isso. No entanto, a realidade dos cisnes negros nos ensina que em domínios complexos, a precisão das previsões é uma miragem.
Em vez de previsões precisas, o que precisamos é de robustez. Pensando nessa história do Peru, em que área da sua vida você tem agido com excesso de confiança na previsibilidade? Compartilhe nos comentários. Essa arrogância epistêmica, a presunção de que sabemos muito mais do que realmente sabemos, é um dos maiores inimigos da nossa capacidade de lidar com o mundo real. Estamos constantemente fabricando certezas, preenchendo as lacunas do nosso conhecimento com narrativas convenientes. E quando um cisne negro acontece, nossa mente automaticamente retrocede, reescrevendo a história para fazê-lo parecer previsível. Isso é o que Taleb chama de viés retrospectivo, ou hindsight bias. Essa distorção da memória e da percepção é perigosa, porque nos impede de aprender com os erros e de nos prepararmos para o que realmente importa. O ponto central de Taleb não é que não devamos tentar prever nada, mas sim que devemos reconhecer os limites do nosso conhecimento e o poder esmagador do que não sabemos. Então, qual é a saída? A lógica do cisne negro não é sobre adivinhar o próximo grande evento, mas sobre construir uma estrutura que seja resistente ou até mesmo se beneficie da imprevisibilidade. Trata-se de se expor a pequenos riscos positivos e, ao mesmo tempo, proteger-se fanaticamente de grandes riscos negativos. Imagine um portfólio de investimentos, onde a maior parte do seu dinheiro está em ativos muito seguros e uma pequena parcela em opções de alto risco, que podem trazer retornos exponenciais se um cisne negro positivo acontecer. Essa assimetria é chave. É como navegar em um oceano tempestuoso. Você não pode prever cada onda, mas pode construir um barco mais robusto e ter planos de emergência. Isso significa focar em sistemas que consigam lidar com o inesperado, em vez de tentar controlá-lo. Significa valorizar a adaptabilidade e a redundância. Em vez de tentar prever um ataque terrorista, por exemplo, um país deveria focar em ter sistemas de segurança flexíveis e robustos, que possam responder a qualquer tipo de ameaça, não apenas as esperadas. Como você poderia aplicar essa ideia de se proteger dos grandes riscos negativos e se expor a pequenos riscos positivos na sua vida pessoal ou profissional? Deixe sua resposta nos comentários. Para Nassim Taleb, a chave não é a previsão, mas sim a preparação. Ele propõe que nos concentremos menos na probabilidade de um evento acontecer e muito mais em suas consequências. É como saber que um terremoto é improvável na sua região, mas se ele acontecer, o impacto seria devastador. Sendo assim, faz sentido construir edificações mais resistentes, certo? Essa é a essência de se proteger contra os cisnes negros negativos, minimizar a exposição a eventos de alto impacto negativo, mesmo que pareçam improváveis. Ele também defende um ceticismo radical. Devemos duvidar dos modelos e das certezas que nos são apresentadas, especialmente em sistemas complexos. A realidade é muito mais rica e imprevisível do que qualquer equação ou teoria pode descrever. Isso não significa abraçar o caos, mas sim reconhecer a limitação inerente da nossa capacidade de compreendê-lo e controlá-lo. Significa construir sistemas que prosperem com a desordem, que se tornem mais fortes quando confrontados com o inesperado, em vez de ruir. Se a ideia de desafiar modelos e certezas está fazendo sentido para você, reforce nosso canal com seu like. É um gesto simples que nos impulsiona a trazer mais conteúdo como este. Uma estratégia crucial que surge da lógica do cisne negro é a barra do cisne negro. Não se trata de adivinhar o futuro, mas de estruturar sua vida ou seu negócio de forma a ter baixa exposição ao que é negativo e, ao mesmo tempo, alta exposição ao que é positivo. Isso implica em uma abordagem que combina conservadorismo e agressividade. Por exemplo, ter a maior parte dos seus recursos em investimentos seguros e, com uma pequena parcela, buscar oportunidades com potencial de retorno ilimitado, aquelas que se beneficiam de cisnes negros positivos. Assim, você minimiza suas perdas em cenários ruins e maximiza seus ganhos em cenários excelentes. Essa mentalidade de barra do cisne negro também se aplica à vida pessoal. Você pode, por exemplo, manter uma rotina saudável e estável na maior parte do tempo, proteção contra o negativo, mas estar aberto a novas experiências, conhecimentos ou encontros que podem mudar sua vida de forma inesperada para melhor, exposição ao positivo. É um convite a ser ao mesmo tempo prudente e aventureiro, conservador e ousado, sempre com os olhos abertos para o que o mundo imprevisível pode nos oferecer.
Pensando nessa combinação de segurança e exposição a oportunidades, o que você faria de diferente a partir de agora em sua vida? Comente sua principal ideia. Taleb nos convida a uma humildade intelectual radical. Ele argumenta que o mundo é muito mais aleatório do que nossa intuição nos permite aceitar, e que nossa mente busca padrões e causalidades onde muitas vezes só existe o acaso. Essa busca incessante por explicações nos leva a ignorar o que é realmente importante, a incerteza fundamental. Não se trata de abraçar a ignorância, mas de reconhecer a nossa ignorância sobre os extremos, os eventos que realmente moldam a história. Uma das lições mais profundas da lógica do cisne negro é que não podemos nos dar ao luxo de sermos perfeitos em nossos modelos ou previsões. A busca pela precisão milimétrica em um mundo de cisnes negros é inútil e até perigosa. Em vez disso, deveríamos focar em ser menos errados. Isso significa construir sistemas e abordagens que não dependam da perfeição da previsão, mas que consigam absorver choques e, idealmente, se beneficiar deles. É um convite a abraçar a experimentação e o método da tentativa e erro, mas de uma forma inteligente. Devemos experimentar com coisas que têm pouco potencial de nos prejudicar severamente, pequenas perdas, mas grande potencial de nos beneficiar, grandes ganhos. Pense na ciência, por exemplo. Muitas descobertas importantes foram acidentais, cisnes negros positivos, que surgiram de tentativas e falhas em busca de outra coisa. A penicilina é um exemplo clássico. Ninguém a previu, mas ela foi descoberta por um cientista que estava preparado para reconhecer um resultado inesperado. Taleb nos desafia a questionar a autoridade e a confiar mais em nossa própria capacidade de pensar criticamente, especialmente quando se trata de previsões de longo prazo. Os especialistas em áreas do extremistão são frequentemente mais perigosos do que úteis, porque criam uma ilusão de controle e previsibilidade. Eles vendem a ideia de que o futuro é uma extensão do passado, ignorando que os maiores impactos vêm de eventos que estão fora dos modelos. O ponto não é desprezar todo o conhecimento, mas sim aplicar um filtro rigoroso, onde o conhecimento realmente se aplica e onde estamos apenas nos enganando com narrativas. Esta perspectiva te faz reconsiderar a forma como você consome notícias e opiniões de especialistas? Reflita sobre isso. Viver em um mundo de cisnes negros significa adotar uma postura de vigilância e adaptabilidade, longe da ilusão de controle. Significa entender que a história não é um ciclo previsível, mas uma série de eventos pontuais e descontínuos que se acumulam para formar um quadro complexo e muitas vezes ilógico. Taleb nos ensina que a verdadeira sabedoria não está em prever o próximo cisne negro, mas em aceitar que ele virá, e em construir uma vida, uma carreira e até uma sociedade que não seja frágil diante do inesperado. Ele nos impulsiona a questionar tudo o que é frágil. Sistemas centralizados, modelos econômicos baseados em previsões de curto prazo e até mesmo a nossa própria psique, que se apega às certezas. Em vez de buscar a perfeição na previsão, devemos buscar a robustez na construção. Isso significa ter sistemas de segurança que não confiam em uma única linha de defesa, mas que têm redundâncias. Significa não colocar todos os ovos na mesma cesta, tanto em investimentos quanto em aspectos da vida. Uma das aplicações práticas mais importantes da lógica do cisne negro é a antifragilidade, conceito que Taleb explora em outro de seus livros, mas que está intrinsecamente ligado aqui. Ser antifrágil não é apenas ser robusto, que resiste ao choque, é ser algo que melhora com o choque, que se fortalece com a desordem. Imagine um sistema imunológico que se fortalece a cada exposição a um novo germe, em vez de ser derrubado por ele. Essa é a mentalidade que devemos buscar. Isso se traduz em diversas áreas. Na sua carreira, tenha múltiplas fontes de aprendizado e habilidades para ser adaptável. Nos seus investimentos, diversifique amplamente e evite apostas excessivamente concentradas. Na sua vida pessoal, esteja aberto a novas experiências e não se prenda rigidamente a planos que podem ser desfeitos pelo inesperado. Se esta ideia de construir uma vida que se beneficia da incerteza te inspira, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa visão. É um convite para que mais pessoas desenvolvam a mente cisne negro. No fundo, a lógica do cisne negro é um convite à humildade intelectual, à curiosidade sobre o desconhecido e à coragem de viver em um mundo que não se dobra às nossas previsões. É um manual para entender que o que não sabemos é muito mais importante do que o que sabemos,
e que os eventos mais impactantes de nossas vidas são aqueles que jamais poderíamos ter planejado. A lógica do cisne negro, ao desmistificar a previsibilidade, nos força a repensar radicalmente a forma como tomamos decisões. Não se trata mais de tentar prever o futuro com exatidão, mas de construir estratégias que sejam resistentes aos choques e, idealmente, que se beneficiem deles. A ideia central é focar na robustez, na capacidade de um sistema absorver impactos sem entrar em colapso. Isso significa criar redundâncias, manter margens de segurança e evitar a otimização excessiva que pode nos tornar frágeis a pequenas variações. Pense em um avião com 4 motores. Ele não precisa de todos os 4 para voar, mas a redundância garante que se um falhar, um pequeno cisne negro, o voo possa continuar. É a antítese da eficiência máxima que busca economizar em cada parafuso, tornando o sistema frágil a qualquer falha. Essa lição é crucial para qualquer aspecto da vida: finanças, carreira, saúde. Onde você está otimizando demais, correndo o risco de fragilidade? Taleb também argumenta pela importância do tinkering, a experimentação sem um plano rígido, a tentativa e erro informada. Em vez de grandes projetos centralizados e frágeis, ele sugere uma abordagem mais orgânica, com muitos pequenos experimentos. Se um falha, a perda é pequena. Se um funciona excepcionalmente bem, o ganho pode ser enorme. Essa é a essência de se expor a cisnes negros positivos, aqueles eventos inesperados que podem trazer prosperidade massiva. Ele nos desafia a ser mais abertos ao acaso e a criar condições para que cisnes negros positivos aconteçam. Isso pode significar estar mais exposto a novas ideias, pessoas, culturas ou mesmo a diferentes tipos de trabalho. Não é uma questão de sorte cega, mas de estar preparado para reconhecer e aproveitar as oportunidades inesperadas quando elas surgem. A leitura do livro aprofunda essa ideia, mostrando como muitas das grandes inovações da história surgiram de acasos bem aproveitados. A crítica de Taleb se estende à forma como educamos e somos educados. Muitas vezes, somos ensinados a buscar respostas precisas e a confiar em modelos complexos, quando o mundo real opera de forma bem diferente. Ele propõe um modelo educacional que valorize o aprender a aprender, a resiliência e a capacidade de lidar com a incerteza, em vez de memorizar fatos ou teorias que podem ser derrubados por um único evento. Essa perspectiva transforma um medo do desconhecido em um convite à exploração. Afinal, os cisnes negros não são apenas eventos negativos. São também as descobertas que mudam a medicina, as inovações tecnológicas que transformam nossas vidas, as obras de arte que ressoam por gerações. Eles são o motor da mudança e do progresso, muitas vezes invisíveis para quem está preso na ilusão da previsibilidade. Como você pode, no seu dia a dia, criar mais espaço para o tinkering e para as oportunidades inesperadas? Compartilhe nos comentários. A lógica do cisne negro, de Nassim Nicholas Taleb, é muito mais do que um livro. É um antídoto para a nossa ilusão de controle. Ele nos arranca da confortável crença na previsibilidade, mostrando que os eventos mais impactantes, os cisnes negros, são, por definição, imprevisíveis, raros e com consequências monumentais que redefinem a história e as nossas vidas. A verdadeira sabedoria, portanto, não está em adivinhar o próximo grande choque, mas em construir a nós mesmos e os nossos sistemas para que sejam robustos, adaptáveis e, idealmente, antifrágeis. É aceitar que a ausência de evidências de um cisne negro não é evidência da ausência dele. Devemos estar sempre preparados para o que não pode ser previsto. Essa jornada por uma visão menos ingênua do mundo nos deixa com uma clareza perturbadora, mas incrivelmente libertadora. O mundo é mais complexo, aleatório e fascinante do que a maioria dos modelos nos faz crer. Mas essa clareza não deve gerar paralisia, deve impulsionar a ação. Ação para se tornar mais resiliente, mais cético em relação às certezas absolutas e mais aberto ao que é verdadeiramente novo e transformador. Se essa visão te impactou e fez sua mente dar um clique para além do óbvio, então você sabe o que fazer. Curta este vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam desse despertar. E deixe um comentário contando qual foi o seu maior insight, a ideia que mais ressoou com você neste resumo. Sua participação é o combustível que move o Minuto do Dom. Se você conhece alguém que ainda vive na bolha da previsibilidade e precisa dessa sacudida intelectual, não hesite, compartilhe este conteúdo agora mesmo.
E para não perder os próximos resumos que vão continuar expandindo sua mente e te preparando para um mundo de incertezas, siga o canal e ative as notificações. Lembre-se, este resumo é apenas a porta de entrada para um universo de conhecimento. A obra completa de Nassim Nicholas Taleb é uma experiência profunda e transformadora que desafia o pensamento convencional em cada página, oferecendo ferramentas para navegar na complexidade. Para mergulhar de cabeça na mente do autor e descobrir todos os detalhes sobre a construção de uma vida e sistemas mais robustos, o link para adquirir o livro A Lógica do Cisne Negro está na descrição. Garanto que a leitura vai te equipar ainda mais para os desafios do imprevisível. E, por falar em preparação mental e autoconhecimento, que tal medir o seu potencial e entender melhor como sua mente funciona diante de novos desafios? Convido você a fazer o Testar QI gratuito. É rápido, intuitivo e pode te dar um certificado super bacana. Use-o como um primeiro passo para se conhecer melhor. Afinal, em um mundo imprevisível, entender a si mesmo é o seu melhor e mais antifrágil recurso. O link do Testar QI também está lá na descrição, junto com o do livro. Que a lógica do cisne negro sirva não como um alerta de perigo, mas como um farol. Que ela ilumine os caminhos que não vemos e te fortaleça para os desafios que, por sua própria natureza, não podem ser previstos. Prepare-se não para o que você espera, mas para o que realmente importa. Até a próxima surpresa que mudará sua perspectiva.